Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo certo, e vamos lá para mais um vídeo, né? Um vídeo áudio aí, contando a história do futebol brasileiro. E agora vamos à pauta. A pauta será o Campeonato Brasileiro 2002, né? Um campeonato que o Santos foi o campeão, né? E tivemos grandes decepcionando, né? Palmeiras e Botafogo sendo rebaixados, né? Flamengo ali lutando até para não cair até as últimas rodadas, né? Não foi tanto sofrimento como foi 2001, né? Mas chegou ali brigar. E tivemos a queda também da Portuguesa, né? Acho que foi a primeira queda da Portuguesa, né? E enfim. E a disputa, a fórmula de disputa, a fórmula de disputa ela era simples, né? Afinal de contas, era o último ano do mata-mata, né? Porque 2013 e diante teremos pontos corridos como é hoje em dia. A fórmula de disputa, os 26 times jogavam entre si, turno único, e depois de 25 rodadas, né? Os 8 melhores se classificavam para a fase mata-mata, que é aquele lá que a gente já conhece, quartas de final, semifinal e final. E ao final das 25 rodadas, os 4 últimos eram rebaixados para a Série B. Bem simples, né? O regulamento, né? Mas enfim. E aí, vamos para outra pauta. O campeão. Todo mundo sabe que o Santos foi o grande campeão brasileiro de 2002, né? Afinal de contas, né? Foi o último ano do mata-mata e foi o ano que o Santos revelou os meninos da Vila, né? Novos meninos da Vila, como Robinho, Diego, Paulo Almeida, Renato, embora esse seja mais experiente, né? Mas não tanto, mas, né? Enfim, consolidou também, né, a volta por cima do Santos, né, o renascimento de um gigante que estava adormecido, que era o Santos. No início da competição, o Santos não era favorito ao título, né? Aliás, muitos na Vila falam isso, que não era mesmo favorito. O time tinha muitos problemas administrativos, não tinha dinheiro para trazer jogadores mais renomados, né, consagrados. E o time fez isso nos anos anteriores, né, 2000 e 2001, né, trazendo jogadores badalados ali, né, experientes. Só que não adiantou nada, né? O Santos não ganhou nada, né? Chegou na final do Paulista de 2000, perdeu para o São Paulo. No ano seguinte, na semifinal contra o Corinthians, no mesmo Campeonato Paulista, tava conseguindo a vaga ali, só que aí tomou o gol do Corinthians nos acréscimos ali, foi eliminado, enfim. Quer dizer, o Santos batia na trave, mas não conseguia. E meses antes do Brasileirão começar, a diretoria apostar alto no banco de reservas, né? O técnico do Santos era o Celso Roth, aquele Celso Roth mesmo, que treinou, começou no Internacional, 2001 estava no Palmeiras, enfim. Só que no Santos ele não estava dando bem, né? O Rio São Paulo, o Santos foi muito mal, tanto que demitiram o Celso Roth e trouxeram um cara conhecido na época, o Leão, Emerson Leão, né? Leão que já era experiente, tarimbado, famoso, né? Só que ele vinha de uma passagem não muito boa pela seleção brasileira, né? Em 2001 ele não foi bem nas Copas das Confederações, saiu, né? Após uma campanha ridícula, né? E o Leão não andava muito bem, né? Depois de ter feito até bons trabalhos, né? No próprio Santos, em 98, né? Chegou à semifinal, né? Fez uma campanha surpreendente com o Sport Recife em 2000, né? Enfim, mas só que o Leão não estava muito bem. Sabendo que o Santos teria um time apenas modesto, né? Seja um time assim de garotos de apostas, né, desconhecidas, o Leão então decidiu apostar nos moleques, né, na molecada. E aí começou a surgir, né, Robinho e Diego, né, que na época ninguém conhecia, uns tais de Robinho e Diego, né? Então, e aí, acho que em julho, agosto, ou pouco antes disso, não sei, o Santos marcou um amistoso contra o Corinthians, a pedido do Leão, e o jogo foi na Vila Belmiro. Muitos achavam que o Corinthians ganharia com facilidade, dizendo que o Leão estava doido, né, em ter marcado esse amistoso. Vai lembrar que o Corinthians tinha 2 títulos já conquistados em 2002, né, no primeiro semestre, o Rio São Paulo e a Copa do Brasil, né, e todo mundo achava, aliás, até o Zito, né, o gerente de futebol Zito, o Zito, volante do Santos nos anos 60,
Na época ele trabalhava como dirigente. Até o Zito chegou a falar pro Leão: você é louco, né? Vai marcar um amistoso contra esses caras que estão jogando muito. Só que o Leão, né, sabia o que fazer, né? E foi nesse jogo aí que ele começou a lançar a molecada, né? Contra esse Corinthians nesse amistoso. E no jogo o Santos surpreendeu, né? Jogou com autoridade e venceu o rival por 3-1, né? E os moleques, como eu falei, tendo chance e deram trabalho pro Corinthians, né? O Robinho jogando muito, né? Jogando ali solto, né? O Diego também, os outros moleques, enfim. E o Santos foi com isso pro Brasileirão, né? O Brasileirão chegou em agosto, né? E só que ninguém apostava, né? Que aquele time jovem, né? Mas parecendo até talentoso ia longe, né? E a primeira fase do Santos, né? Nas 25 rodadas, foi de altos e baixos, né? O Santos teve momentos que ficou entre os quatro melhores ali, né? Brigando até pela liderança, só que estava muito embolado ali, né? Nas rodadas ali, até metade ali. Só que aí a oscilação daquele time, né? Por ser um time novo, até era grande, né? O que é normal. E tanto que na reta final, o Santos, que estava quase classificado, né? Quase acaba eliminado. Porque o time perdeu os últimos jogos, tipo, perdeu para Ponte Preta e para Portuguesa na Vila Belmiro. Portuguesa que acabaria rebaixada, né? E na última rodada, o Santos perde do São Caetano no Anacleto Campanella por 3-2. E só seria eliminado se três times vencessem seus jogos: Grêmio, Fluminense e Curitiba. O Grêmio e o Flu ganharam, né? E o Curitiba, se ganhasse, passava o Santos. E aí o Santos não seria o último classificado. Só que o Curitiba, incrivelmente, inexplicavelmente, levou uma goleada do já rebaixado Gama, né? O Gama do Distrito Federal, né? Lá em Distrito Federal por 4-0. E assim o Santos fica no G8, na última vaga ali do G8, na ponta do laço, né? Terminando em oitavo. E a imprensa vendo aquilo falou: ah, mano, esse time aí não vai longe não, pô. Vai pegar o primeiro, né? O primeiro tá voando no campeonato. E todo mundo achava isso, né? Apesar daquela oscilação muito louca do Santos, né? Um perde e ganha muito grande. O Santos até que fez uns jogos legais na primeira fase. Por exemplo, ganhou do Corinthians, olha o Corinthians aí de novo. Ganhou do Corinthians, 4-2 no Pacaembu, só que aí o mando já era do Corinthians, né? Destaque para um golaço de bicicleta do Alberto ali, que acho que foi. Não lembro se foi o primeiro gol ou foi o último. Deixa nos comentários que eu não lembro, acho que foi o primeiro. O Santos ganhou de 4-1 do Cruzeiro, né? Lá em BH, o Cruzeiro que estava começando a montar aquele time que voaria em 2003, né? Só que em 2002 ainda estava oscilando. E o Luxemburgo já estava no Cruzeiro, inclusive. Chegou a ganhar um 3-0 no Flamengo em casa, né? Só que aí o Flamengo, né, não estava bem no campeonato, né? O Flamengo era presa fácil, né? Fora de casa. E outro jogo aqui, né, que podemos citar é numa derrota. 3-2 pro São Paulo, né? Foi em outubro esse jogo, né? Menos de um mês para acabar a primeira fase. O São Paulo ganhou, é verdade, só que nesse jogo foi um jogo muito louco, muito movimentado, né? Expulsões, provocações, enfim. E numa das provocações, né, o Diego, o meia Diego, com 17 anos na época, num dos gols do Santos, né, ele comemora ainda no escudo do São Paulo, sabe? O escudo do São Paulo que fica ali no meio, quando você vê pelas cabines da TV, então, né, e fica ali no meio campo, não no meio campo, né, fica ali depois das placas de publicidade, então. Ele foi lá e comemorou, e aí todo mundo ficou irado, o Fábio Simplício foi tirar satisfação com ele, e enfim, foi um Sansão bem louco, vamos dizer assim. O Santos até merecia a melhor sorte nesse jogo, né? Mas, tipo, 3-2 poderia ter sido um 3-3, um 4-4, ou vitória de um ou de outro. Mas enfim, foi 3-2 para o São Paulo. E foi justamente o São Paulo que o Santos iria encarar nas quartas de final, né? E, como eu falei, todo mundo falando que o São Paulo era favorito absoluto, porque o São Paulo vinha embalado, 10 vitórias seguidas, ou seja, começou lá, acho que no começo de outubro, né, a sequência e terminou na última, né, rodada, né, da primeira fase, quer dizer, 10 vitórias seguidas que o São Paulo vinha. E o São Paulo tinha bons jogadores, tinha um time forte. Tinha Rogério Ceni, Ricardinho, Kaká e Luiz Fabiano, além do Reinaldo, né? Desses quatro que eu citei, né,
Três estavam na seleção brasileira, que foi pentacampeã mundial. O Rogério, o Ricardinho e o Kaká. Pra você ver o nível, né? Jogador de seleção. Ali o São Paulo tinha e o Santos, né? Só com molecada e tal. E o Santos era azarão no clássico. É... Só que aí, né? Em mata-mata é aquela coisa, né? Nem sempre o melhor time vence, né? Mata-mata é muito traiçoeiro, né? Às vezes num jogo, um time que tá pior consegue encaixar ali e fazer um grande jogo, conseguir, né? Reverter as vantagens, enfim. E foi o que aconteceu. Na Vila Belmiro, jogo de ida, né? O Santos não deu chance pro São Paulo, né? Os moleques arrebentaram com o jogo, o time jogou muito e venceu o São Paulo por 3-1, né? Os meninos da Vila deram um show, né? E começou ali o Santos a embalar, né? Rumo ao título, né? E mesmo com um placar de 2 gols, né? Muitos duvidavam que aquele time de moleques suportasse a pressão do São Paulo no Morumbi. Afinal, o São Paulo tinha um time mais forte, experiente, né? Enfim. Na volta, 4 dias depois, numa noite chuvosa, né, no Morumbi, o São Paulo começou com tudo, pressionando, até que sai na frente, né? Com gol, não sei se foi do Luiz Fabiano ou foi de um zagueiro, não vou lembrar agora, mas me corrigem aí. São Paulo saiu na frente, precisava só de mais um gol. Só que o Santos não sentiu o gol. O Santos começou a mostrar força, né? Mostrou muita maturidade, né? Tipo, tomou o gol, né? O São Paulo fez o gol, o Santos poderia sentir, né? A pressão, enfim, mas o Santos não sentiu. O Santos começou a mandar no jogo, empatou o jogo ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, né? O São Paulo tentando, né, no desespero ali, tentando fazer 2 gols que precisava, e o Santos tranquilo, vez ou outra atacava, sabia o que fazer em campo, e aí quase no fim do jogo ali, né, quando o São Paulo já se lançou tudo para frente, o Santos num contra-ataque ali, o Léo vira o jogo e o Santos vence de novo, 2-1, e assim o São Paulo era eliminado, né, o São Paulo de 10 vitórias seguidas, né, amplo favorito, eliminado para um Santos que ninguém apostava, né? Santos classificado com 2 vitórias categóricas, né? Merecidas. E o Santos estava na semifinal. Na semifinal, o Santos encarou o Grêmio, né? O Grêmio que era treinado pelo seu Adenor, sim, ele mesmo, o Tite, né? Há pouco tempo atrás foi técnico da seleção brasileira, né? Nas 2 últimas Copas. Né, o Grêmio tinha um bom time, um time muito forte, né? Só que apostava mais na força da camisa, no estilo copeiro, né? Que sempre foi o forte do Grêmio em mata-mata, né? E no primeiro jogo, na Vila, o Santos acho que chegou ao seu nível máximo, né? Tipo, digamos assim, digamos que acho que foi talvez aquele jogo que a galera do Santos olhou e falou, olha, depois desse placar, dá pra sonhar com o título mesmo, ó. Se a gente chegou aqui e já fez isso, podemos ir longe mesmo. Os moleques deram show, né? Os meninos da Vila dão show. Robinho infernizando os gremistas, né? Principalmente o goleiro Danley. E o Santos venceu com uma facilidade. 3-0. Mas olha, era pra ter sido bem mais, viu? Era pra ter sido uns 4-5-0. O Robinho foi o grande nome do jogo. Ele fez o terceiro gol num belo gol ali. Que ele viu o Danley saindo adiantado, a bola pingando ali. E o camisa 7 só deu um toquinho por cima, né? E cobriu o goleiro, né? E fez o gol, né? E antes do jogo da volta, os gremistas acreditavam, né? Numa reviravolta ali, numa imortalidade daquelas, né? O Tite mesmo, eu lembro que tem uma reportagem que o Tite fala, ó, eles venceram, tá? Mas não se esqueça que é o Grêmio do outro lado, que não sei o que e tal, né? Enfim. No jogo de volta, o Grêmio até tenta o tal milagre, né? Mas só que não consegue muita coisa, só vence por um gol, né? 1-0. E assim o Santos avança para a final do Campeonato Brasileiro, né? Com uma vitória de 3, né? E derrota por um gol, e o Santos era finalista. E adivinha quem era o finalista? Um velho rival, o Corinthians. Aquele mesmo Corinthians lá atrás, naquele amistoso, né? Aquele mesmo Corinthians que o Santos judiou na primeira fase, né? Meteu 4 no Corinthians. Mas o Corinthians mesmo oscilando ali um pouco no campeonato, digamos, em termos de ataque e defesa, né? O Corinthians fazia muitos gols, mas levava muitos gols, né? Só que o Corinthians fez uma boa primeira fase ali, né? E o Corinthians em mata-mata sempre costuma crescer, né?
Enfim, os dois jogos com certeza seriam de arrebentar, né? Seriam aqueles jogos que, tipo, ficaria para a história, né? O Corinthians queria o terceiro título no ano, como eu já falei, né? Já tinham dois títulos conquistados, né? E mesmo com o Santos embalado e tudo mais, o Corinthians chegava até como favorito, né? Tinha um time mais maduro, tal, enfim. E mas o Santos, né, estava embalado, como eu falei, preparado para entrar, né, de vez no hall, né, da galeria de campeões, enfim. E no Morumbi, os dois jogos, né, enfim. Primeiro jogo no Morumbi no dia 8 de dezembro. Morumbi com, acho que 70 mil pessoas, mais ou menos. Acho que tinha mais ou menos isso o público. Acho que naquela época o Morumbi cabia, acho que 75 mil, 80, não estou lembrado agora. No jogo de ida, o Santos mostrou muita personalidade, foi eficiente, foi mortal quando tinha que ser. Não deu chance para o Corinthians e venceu por 2-0, gols de Alberto e Renato. Ou seja, o Santos jogou muito nesse primeiro jogo, o Corinthians não viu a cor da bola, quer dizer, se o Santos tivesse forçado um pouquinho mais, teria vencido até com uma certa tranquilidade, né? Mas 2-0 ficou ótimo, né? Um ótimo placar, né? O Santos podia perder por um gol, né? Enfim. E aí, uma semana depois, jogo da volta, o Corinthians tinha que vencer por 2 gols de diferença, qualquer placar por 2 gols, para ser campeão. Por quê? Porque tinha a melhor campanha, né? O regulamento previa, né? O time de melhor campanha, tal, na soma dos placares iguais, né? Qualquer outro resultado, bastava pro Santos, né? E naquele jogo, com 75 mil pessoas no Morumbi, né? Um público, né, meio a meio ali, né? Então, e bons tempos de que o clássico dos paulistas no Morumbi principalmente era o meio a meio, né? E, e o jogo começa frenético, vamos assim, né? No primeiro minuto de jogo, por exemplo, o Diego dos Santos sente lesão, né, na panturrilha, eu acho na perna, alguma coisa ali no joelho ali, sente. E não tem outro jeito, né? Ele tem que sair, é obrigado a sair de campo e ele até tentou, né, digamos, voltar, mas não conseguiu e o moleque saiu chorando. Anos mais tarde, né, jogadores daquele time falaram, né, ó, o Diego saiu, vamos jogar por ele agora, né, vamos dar o sangue agora para jogar por ele, porque, né, a gente não pode, né, se abalar por isso, né, mas enfim. E parece que o Santos sentiu a saída do Diego. O Diego facilitava tudo ali pro Santos, né? Mesmo jovem, já tinha uma ótima visão de jogo, enfim. E o Santos parece que sentiu, né? O Corinthians começou com tudo, né? Atacando muito ali, cruzamentos na área, tudo, bola, as triangulações ali, o Santos, né, sofrendo ali, né? O Corinthians teve chances, o Fábio Costa fez milagres embaixo do gol, né? Fez umas 3 defesas ali que, se não é o Fábio Costa, talvez o Corinthians teria conseguido o que precisava, né? Mas depois o Santos se acalmou um pouco, começou a equilibrar o jogo, né? Não teve assim, tipo, começou a ameaçar o gol do Corinthians, nada disso, assim, de perigo, né? Mas começou a ficar mais equilibrado. E aí, aos 35, 36 do primeiro tempo, aquele lance que todo mundo se lembra, né? O Robinho contra o Rogério, o Robinho vai levando até a área, até que ele começa a pedalar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e o Rogério acerta a perna ali, o pé do Robinho, e comete pênalti pro Santos, quer dizer, as famosas pedaladas do Robinho, né, que todo mundo se lembra até hoje. Pênalti pro Santos, o Robinho, confiante, pegou a bola, né, e cobrou o pênalti, marcou 1-0 pro Santos. 3-0 no agregado, e aí todo mundo pensava, já era, né? E o segundo tempo chega, o título parecia bem encaminhado, né? Para o time da Vila, mas só que não podemos esquecer que do outro lado tem um Corinthians, né? Que sempre consegue, né, feitos assim históricos, né? Na sua história, consegue sempre se superar na raça, na vontade, e uma torcida que empurra, que é a fiel torcida, enfim. E aí o Corinthians começou na base dessa força, ir para cima, né? O Corinthians seguiu pressionando, pressionando. Teve momentos ali que o Santos perdeu a cabeça, jogadores do Santos começaram a se desentender ali. O Paulo Almeida com
acho que com o Alex ou o André Luiz, não lembro direito, sabe? O Santos começou a ficar pilhado no jogo. O Leão foi expulso, inclusive, acho que ele tava reclamando e tal, não sei o quê. E o Simon expulsou ele, né? O Leão nem saiu pros vestiários, ficou ali embaixo ali do túnel, ali do acesso pros vestiários, pra você ver como tava o clima, né? Ou seja, o Santos estava meio perdido no jogo. O Corinthians, sentindo isso, começou a pressionar muito. E demorou um pouco para sair o gol, mas conseguiu. Empatou aos 30. Acho que não lembro quem fez o gol, acho que o David empatou o jogo. E aos 38 ali, num boi, num cruzamento na área, no escanteio, o Anderson, zagueiro, virou o jogo. E aí a Fiel enlouqueceu, né? A torcida corintiana começou a empurrar mais o time, né? Porque se o Corinthians fizesse mais um gol, o Corinthians era o campeão. E a torcida do Santos começou a ficar apreensiva, né? Começou a reviver os velhos fantasmas, né? Como contra o próprio Corinthians, que um ano antes, né? O Corinthians classificou em cima do Santos na semifinal, enfim, né? E entre outros fracassos do Santos, né? Até então, né? E a torcida do Santos ficou ali naquele fantasma. Falei, meu Deus, será que vai acontecer de novo, né? Só que o Santos se acalmou, não se desequilibrou e E é naquela coisa, né? Um jogo tenso, o jogo tava tenso, né? O Corinthians indo com tudo para fazer o terceiro gol, o Santos se defendendo como podia. E aí, naquele lance, né? Aos 45 minutos, o Santos arranca ali e consegue empatar com o Elano, né? E aí o título tava decidido, né? Ia ser do Santos mesmo, não ia ter jeito, né? E aí, num golpe de misericórdia, um golpe final ali aos 48, já com todo mundo ali do Santos começando a se preparar para festejar, num contra-ataque mortal, né? Começado ali pelo Robinho, que fez onda ali, fez, né? Os dribles ali dele e tal. Achou bem o Léo. E o Léo encheu o pé e fez 3-2. E aí acabou, né? Logo que ele fez o gol, o Cima apitou o fim do jogo e assim o time praiano era campeão brasileiro de 2002. Título marcante para os santistas, né? Até hoje esse título é lembrado pelo Santos, né? Um time que após a década sem ter um time decente que brigasse por título, voltava com a gritos de campeão. Título também acabava com um jejum de 18 anos, né? Sem conquistas importantes. Ou seja, desde 84, desde o Paulista de 84, quando aquele time do Serginho Chulapa ganhou, né? Que o Santos não ganhava algo importante. Porque nesse período o Santos ganhou o Rio, São Paulo e Comembol, né? 97 e 98, mas só que não consideraram, né, esse título como relevante. Aliás, não era mesmo, né? Rio, São Paulo e Comembol, né, pelo nível dos dois, pasmem, né? Muito pouco para um gigante como o Santos, quer dizer, faltava um título expressivo, né? Um brasileiro, uma Copa do Brasil, Libertadores, né? Embora era mais difícil chegar na Libertadores nessa época, né? E Paulista até era valorizado ainda. E não veio nenhum desses títulos e o Santos ficava naquela fila, né, de títulos importantes, né? Só que aí em 2002, né, o Santos acabou com essa sina e com esse título o Santos renasceu pro futebol, né? Pro futebol brasileiro e tal, voltando a ser o gigante que sempre foi. E enfim, agora vamos ao time base do Santos, né? Um time base muito famoso aí que os santistas lembram até hoje, né? O time base era Fábio Costa. Fábio Costa volta ali na reta final do campeonato, né? Porque antes era o Júlio Sérgio que estava sendo titular, mas o titular mesmo era o Fábio Costa, né? Ele teve uma lesão ali no começo do campeonato e tal, e só lá pro fim que ele volta, né? Na lateral direita, o Maurinho, né? O Maurinho é aquele Maurinho que jogaria no ano seguinte no Cruzeiro, seria campeão no Cruzeiro, enfim. Na lateral esquerda, o Léo, né? O Léo já estava no Santos há um bom tempo, né? Léo que anos depois estaria no Santos do Neymar, né? 2011 ali, que seria tricampeão da América, enfim. A dupla de zaga, os santistas chamavam de as Torres Gêmeas, né? O André Luiz e o Alex, né? Os dois zagueiros que eram até parecidos fisicamente, né? Os dois eram careca, inclusive, né? E aí vamos pro meio campo, Paulo Almeida, né? Um volante ali muito forte, muito brigador. O Renato, né? Renato tava no Santos desde 2001, se não me engano, e ele veio do Guarani, né, inclusive. E aí o meio pra frente é só fera, né? O Elano, né? Elano que tinha ali o quê? 24, 25 anos, né? Naquela época, né? Outro que surgiu do Guarani, se não me engano.
o Diego, né, que era a revelação, né? E aí no ataque, o Robinho e o Alberto, né? Às vezes entrava o William no lugar. O William, aquele William Batoré, sabe? Então, mas o ataque era o Robinho e o Alberto. E o técnico era o Emerson Leão, né? O Leão que começou também, digamos, desacreditado, e ele também, com esse título, né, foi importante para ele, né? O Leão que sempre foi ranzinza e tal, né? Dessa vez ele deu chance pra molecada, foi muito bem construir esse time, né? E o Santos foi merecidamente campeão. Agora vamos para outros destaques, vamos para a surpresa do campeonato. Eu podia colocar o São Caetano, né? De novo, mas quem fez bonito naquele ano de 2002 foi o Juventude de Caxias do Sul. Por que o Juventude? Porque o Juventude, né, já estava sempre ali fazendo, né, sombra ali nos grandes, né? No final da década de 90 já foi destaque, né? Ganhou o Gauchão do 98, Copa do Brasil 99, né? No Campeonato Brasileiro, em 2000 e 2001, o Juventude não foi tão bem, né? E aí em 2002 o Juventude dessa vez foi longe, né? O Juventude fez uma grande campanha ali na primeira fase, né? O Juventude tinha uns nomes ali que futuramente, né, os grandes conheceriam, né? Ou já, que já tinham passagem pelos grandes. Destaque para o zagueiro Índio, né? O Índio, aquele Índio mesmo que anos depois seria ídolo no Internacional, né? Campeão de tudo, né? Destaque também para o meia Fernando, volante Fernando, né? O Fernando que jogou no Palmeiras, jogou em vários times ali. Depois foi perambulando por vários times médios e pequenos do futebol brasileiro. Tinha Marcelo Costa, né? Que anos depois iria jogar no Palmeiras, né? Mas só que não foi muito bem, mas enfim. Tinha também outro veterano, o Marcelo Paulista, o Marcelinho Paulista, aquele mesmo que começou no Corinthians nos anos 90, né? Jogou no Corinthians aquele ano, jogou no Botafogo, jogou, enfim. E um jovem atacante, né? Não tão jovem, mas era muito goleador, o Cláudio Pitbull, né? O Cláudio Pitbull que nos anos seguintes jogaria no Grêmio, né? E 10, 15 anos depois, eu lembro que ele jogou no Brasil de Pelotas, se não estiver errado. E na primeira fase, como eu falei, o Juventude foi muito bem, né? Fez uma campanha muito boa, bateu em grandes times como São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Internacional, inclusive. E terminou a primeira fase em quarto lugar. E nas quartas o Ju encarou o Grêmio, né? Rival ali do Sul, né? E com a vantagem de empatar os dois jogos, né? Só que aí não deu certo, né? O Grêmio copeiro, né, em mata-mata. O time até empata no Olímpico, né? 0-0, só que no Jacone lotado, o Juventude decepciona, perde do Grêmio 1-0 e é eliminado. Mesmo assim, o Juventude teve destaque, né? Foi sétimo colocado no geral e essa campanha ficou marcada. E agora do time que foi zebra, né? Surpresa, vamos para decepção, né? Eu coloco o Palmeiras como uma decepção. Por quê? Porque foi a grande decepção, né? Poderia citar outros times que decepcionaram, né? Eu poderia ter citado mais do Flamengo, do Internacional, que não caíram, mas por pouco não caíram. E o outro que acabou caindo, o Botafogo, mas não tem jeito. O Palmeiras é o que mais vacilou, né? O time do Palmeiras não era assim tão ruim, né? Era um time até mediano, tá, um time experiente ali, né? Com alguns jogadores rodados e mesclando com apostas, enfim. Só que nem isso adiantou e aí foi o ano, né, do primeiro rebaixamento do Palmeiras, né? E a campanha do Palmeiras foi ridícula, né? Os nomes que eu falei, né, tinha jogadores veteranos, né? Tinha os veteranos ali como o Marcos, né, o campeão, né, o pentacampeão Marcos. Tinha o Arce e o Zinho, né, renascentes do time vitorioso dos anos 90. Tinha Léo Moura, né, só que esse aí já era jovem, tava começando na época. Tava ali quase começo de carreira, enfim. Tinha outros nomes ali pouco cotados ali, né? Tinha Dodô, né? O Dodô, o artilheiro dos gols bonitos. Só que na época ele não tinha esse apelido, né? O Dodô tava nesse time. Enfim. Tinha um time até bom, razoável, vai. Tipo, um time que pelo menos se não fosse pra chegar no G8, pelo menos ficaria ali no meio de tabela, né? Só que o problema é que o mal desse time do Palmeiras é que ele foi muito mal no começo do campeonato.
Para você ter uma ideia, nas 12 primeiras rodadas, o Palmeiras só venceu um jogo, um das 12, quer dizer, e aí se afundou na zona do rebaixamento, né? Ficou ali, acho que na lanterna, vice-lanterna, algo do tipo. Teve troca de técnico, tipo, começou com o Luxemburgo só num jogo só contra o Grêmio, um empate, acho que foi 1-1. Aí o Luxemburgo largou o Palmeiras, foi pro Cruzeiro, alegando que tinha que ir pro Cruzeiro. Foi um negócio que não pegou muito bem ali nas alamedas do Palestra Itália, né? E aí colocaram ali o Flávio Murtosa, né? Tipo, pra simular o Filipão, né? Que ele era o auxiliar do Filipão, todo mundo conhecia, né? Só que não deu certo, colocou o Carmino Colombini, não lembro direito o nome, não me falha a memória. O Murtaza não deu certo, colocou esse auxiliar aí, que era o time do Palmeiras B, inclusive. Até que o Palmeiras achasse um técnico, e acharam um técnico, o Levir Coupe, né? O Levir Coupe, que tinha boas campanhas, né, nos outros times, né? No São Paulo, no Cruzeiro, enfim. No São Paulo, no Cruzeiro, enfim. Muitos achavam que o Palmeiras ia embalar, né? Só que não foi, né? O time demorou para embalar. é, Aí depois o time até teve uma reação. Chegava alguns jogos, ganhava, outros perdia, oscilava muito, né? Um perde, ganha, empata muito grande, né? Depois da rodada 13 até 25, né? A gente pode dizer que seria uma campanha mediana, né? Pela média de aproveitamento, mas enfim. E mesmo com esse perde, ganha, empata, né? Mais perde do que ganha. O Palmeiras chegou na última rodada com chance de rebaixamento, né? Precisava ganhar do Vitória, né? Lá em Salvador, para não ser rebaixado. E até dependia de si, né? Porque os outros concorrentes teriam um adversário mais complicado, né? Só que o Palmeiras, né? Não mostrou que veio. O time perde do Vitória 4-3, né? Foi um jogo até frenético, muito movimentado. Só que perdeu o jogo e aí o Palmeiras era rebaixado pela primeira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Uma campanha muito fraca, decepcionante. O time termina em 24º, né, dos 26, quer dizer, consegue ficar em 24º, né? Uma campanha ridícula, né? Acho que foi um dos times que tomou mais gol no campeonato, se não me engano, tomou 47, 46 ou 47. E uma campanha horrível e onde mostrava o declínio, né? Desde que a Parmalat se livrou do Palmeiras, né? Tipo, acabou, né? Fechando ali as portas, né? De contrato ali no final do ano 2000, o Palmeiras começou a declinar, né? E o rebaixamento em 2002 foi a pá de cal, né? Quer dizer, o Palmeiras entrava naquela época de vacas magras, né? Acabou a Parmalat, acabou o dinheiro da Receita, acabou bons jogadores aí, o time começou a só apostar no bom e barato, né? Que era o dilema dos diretores ali da época, né? Do Palmeiras, e o bom e barato acabou não se dando muito bem, né? 2001, o Palmeiras até teve destaque na Libertadores, né? Chegou até a semifinal, inclusive, mas foi eliminado por Boca, né? De forma até absurda, né? Porque todo mundo sabe, né? A arbitragem assaltou o Palmeiras naqueles dois jogos, enfim. E no Brasileiro o time era líder, parecia que ia ser um dos classificados, só que aí decaiu nas rodadas finais e até de fora do G8 ficou, né? E aí 2002, um ano que foi muito bagunçado no Palmeiras, deu tudo errado. E a pá de cal foi o rebaixamento, né? E enfim, galera. E é isso. Contamos hoje a história do Brasileirão de 2002, né? Um campeonato que marcou o último ano do mata-mata, né? Aliás, até hoje tem gente que defende a volta do mata-mata, né? Porque não gosta de pontos corridos, porque fala que pontos corridos é sem graça e não sei o quê, né? Mas enfim. Só que pontos corridos, mesmo que seja ou não sem graça, premia aquele que foi o melhor, né? Tipo, o time que fez grande campanha desde o começo, que foi o melhor pontuador, aquela coisa toda, premia o melhor time, né? Mata-mata tem aquela coisa do saudosismo, né? Que é emocionante, né? Jogos, né, com mata-mata, com estádios cheios e tal, né? Então entendo essa posição, né? Só que, né, mata-mata a gente hoje já tem um monte, né? Tem Copa do Brasil, que é mata-mata, tem Libertadores, né? Que primeiro começa grupos, depois vira mata-mata. Tem os estaduais, né? Que
acabou virando mata-mata, embora os estaduais hoje estão defasados, né? Enfim. Sul-Americana, né? Quando joga, os times que jogam Sul-Americana, enfim. Enfim, acho que Brasileirão, acho que tem que deixar do jeito que tá mesmo, porque mais um mata-mata, né? Para um monte aí que já temos aí, acho que não é tão necessário, né? Naquela época não se tinha muita logística, né? Não davam, né? Critérios, né? Tipo, o time que já tava fora, o time que já tava fora na primeira fase já acabava voando pro clube, né? E aí as despesas cortavam, né? Caiu muito, enfim. Quem avançava, claro, né? Continuava jogando, ia ter mais renda, ia ter mais receita, enfim. Mas imagina para aqueles que não conseguiam se classificar ou acabavam rebaixados, né? Enfim. Enfim, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se eu esqueci alguma coisa, deixe nos comentários. Dê um like, compartilhe o vídeo, curtem. E é isso, falou!